Vamos iniciar a nossa primeira aula referente ao conteúdo Polígonos Regulares do segundo ano do ensino médio. Segmentos congruentes e ângulos congruentes. Dois segmentos de reta são congruentes quando possuem a mesma medida, considerando uma mesma unidade de comprimento, tá? Então, esse segmento, segmento de reta AB, ele vai ser congruente ao segmento de reta CD se eles tiverem a mesma medida. E denotamos desta maneira. Segmento AB é congruente ao segmento CD, tá bom? Simples. Dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida, considerando a mesma unidade de medida. Então, o ângulo AOB, ele vai ser congruente ao outro ângulo se eles tiverem a mesma medida. Neste caso, o ângulo COD. E denotamos dessa maneira. O ângulo AOB é congruente ao ângulo COB, tá? Definição. Um polígono é regular se e somente se tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. O que isso quer dizer? Vamos lá. Primeiro ali, nessa denotação, se e somente se. Isso quer dizer que isso acontece da mesma maneira, tá? Um polígono é regular se ele tem os lados e os ângulos congruentes. Se um polígono tem os lados e os ângulos congruentes, ele é regular, tudo bem? Por exemplo, ele é um polígono regular, tá? Medindo 3 centímetros e os seus ângulos internos é 120 graus, tudo bem? Tem que ser todos iguais. Este não é um polígono regular, porque aqui a gente tem os lados diferentes, 2 centímetros e 6 centímetros. Consequentemente, os seus ângulos serão diferentes também, tá? Então, este é um polígono regular e aquele dali é um polígono irregular. E nesta aula, iremos trabalhar apenas com polígonos regulares, tá? Definição. Circunferência é a figura formada por todos os pontos de um plano que distam R de um ponto O fixo deste ponto. A distância R é a medida do raio da circunferência e o ponto O é o centro. Então, a gente vai ter uma circunferência que o que está nos dizendo? Ela tem um ponto, tá? Que fica lá no meio, que ele é o centro, o ponto O, e a distância do ponto O até a nossa circunferência é a distância do nosso raio, tá bom? É a medida do nosso raio. Polígono regular inscrito na circunferência. Quando todos os vértices do polígono pertencem a uma circunferência, dizemos que ele é um polígono inscrito nessa circunferência. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Um polígono regular, lembrando, polígono regular que a gente acabou de ver. Polígono regular, ele tem os lados iguais e os ângulos iguais, internos iguais. Então, o polígono regular inscrito na circunferência, os seus vértices, eles estão ligados, Então, tem interseção com a circunferência, tá? Definição. Definimos como apótema de um polígono regular a distância do centro da circunferência inscrita ao ponto médio de um lado do polígono, tá? Então, o que seria isso, A gente tem lá o nosso polígono regular inscrito na circunferência. Então, a nossa apótema, ela vai ser essa distância, tá? Que é do centro da circunferência a um dos lados do nosso polígono, tá bom? Quadrado inscrito na circunferência. Considere o quadrado ABC
de lado L4 e a apótema A4, que está inscrito na circunferência de centro O e raio R. Então, ele é um quadrado, né, que é um polígono regular inscrito na circunferência. Então, o que a gente vai conseguir obter disso, tá? Primeiro, o nosso lado L4, ele vai ter a medida R igual L4 igual a o raio vezes raiz de 2, tá? E o outro lado, A4, né, por outro lado, a nossa apótema, que seria A4, ela vai ser R raiz de 2 sobre 2, tá bom? Isso vocês conseguem obter com essas observações referente ao triângulo, que ali a gente vai ter um triângulo, tá? Ali o triângulo BOP, ele é um triângulo retângulo e a gente pode aplicar Pitágoras, tá bom? Então, aplicando Pitágoras, você consegue desenvolver e consegue achar a medida do nosso lado e a medida da nossa apótema se você tem o raio, tá? Ou o inverso, você consegue achar o raio se você tem o lado, e assim vai indo, tá bom? E antes da gente já falar sobre o próximo, né? Essa observação que ele utiliza, né, para descobrir essa questão da apótema e do lado, é utilizada praticamente em todos, tá? Então, o triângulo equilátero inscrito na circunferência. Então, a gente tem esse triângulo ABC e ele tem o lado L3. Por que ele diz igual ao quadrado lá? Só diz lado L3, porque todos os lados são iguais, tá bom? Lembrando que ele é um polígono regular, então todos os lados são iguais, tá? Então, a gente tem centro da circunferência O e raio R. A nossa apótema do triângulo equilátero equivale a R sobre 2. E o lado vai ser R raiz de 3, tá bom? Utilizando a mesma questão, ali nós temos o triângulo OBM e temos o triângulo retângulo. A gente pode utilizar Pitágoras para descobrir essas relações métricas referente à nossa apótema e ao lado. Exemplo, sabendo que o apótema de um hexágono regular inscrito mede 3 centímetros. Calcule, letra A. O perímetro, letra B. O raio da circunferência circunscrita nele, tá? Vamos lá. Traçando as diagonais de um hexágono regular que passa pelo centro da circunferência circunscrita, obtemos 6 triângulos equiláteros. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o nosso hexágono regular inscrito nessa circunferência. E o que a gente vai fazer? Nós iremos traçar diagonais, passando pelo centro, e que vai de uma ponta a outra, de um vértice ao outro, tá bom? Nos que são opostos. Então, ali conseguimos obter 6 triângulos equiláteros, tá? O que a gente tem? A gente tem que a nossa apótema é A igual a L raiz de 3 sobre 2. Utilizando as mesmas coisas de Pitágoras, que ali a gente tem o triângulo O. Na verdade, teria que ter um ponto H ali no meio entre A e B, né, naquele segmento. Então, teria o triângulo OHB e a gente consegue tirar relações trigonométricas que pode nos dizer dar essa equivalência da apótema, tá? Então, a gente sabe que a apótema é essa, mas a gente não quer a apótema, a gente quer o lado. E o que a gente faz? A gente isola o lado, né? E vai ser assim, e substitui agora apenas, a gente só substitui apenas agora a medida da nossa apótema, que é 3, vai ficar 3 vezes 2 sobre raiz de 3, que é 6 sobre raiz de 3, tá? O nosso lado. Então, cada segmento desse, né, vai ter essa medida. O perímetro, o que seria o perímetro?
O perímetro é a soma de todos aqueles lados, né? Então, um hexágono tem 6 lados, então é 6 vezes a medida do nosso lado, tá? Que vai dar no total 12 raiz de 3, tá bom? Próximo. Determine a medida da apótema e a medida do lado de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de raio 2. Então, ele quer a medida da apótema e a medida do lado. A gente só tem o raio, tá bom? O que a gente consegue fazer? Primeiro, vamos lá. Nós temos essa circunferência com um triângulo equilátero inscrito nela, tá? E ali a mesma coisa. Nós conseguiríamos tirar uma relação trigonométrica referente ao nosso triângulo equilátero, tá? Que seria o quê? A nossa apótema vai ser R sobre 2, tá? E qual que é o valor do nosso raio? Nosso raio é 2. Qual que seria, então, o valor da nossa apótema? Vai ser 1. Esse exercício tem duas maneiras de você resolver, tá? Primeiro, a gente pode resolver por Pitágoras, que vai ser ali o A ao quadrado, que é a soma, os catetos ao quadrado, né? Igual ao raio ao quadrado. Então, ficaria A ao quadrado mais L sobre 2, porque aquele ladinho mede L sobre 2, tá? O lado total é L, mas como a gente quer só aquele pedaço, é L sobre 2, A ao quadrado igual ao raio ao quadrado. A gente tem a apótema, a gente tem o raio, substitui e isola o nosso L. Então, o L vai ser 2 raiz de 3, tá? Essa é uma maneira da gente resolver. A outra maneira, às vezes, é mais fácil, é mais rápida, mas assim, é bom a gente ver uma aplicação do Pitágoras, que isso pode nos ajudar muito. É pela regrinha, que qual que é aquela regrinha que a gente viu lá no começo, quando a gente tem o triângulo, né? E a gente tem a apótema e o raio. O lado é R raiz de 3, tá? Podem ver que dá o mesmo valor, porque são maneiras diferentes de se resolver, mas o resultado é o mesmo, tá? Bom, a nossa aula foi essa, tá? E daremos continuidade do conteúdo na próxima aula. Muito obrigada!